E aí, galera, tudo certo? Bom dia, vamos lá para mais uma aula? Gente, olha só, reproduzindo sempre aquilo que a gente faz na sala de aula quando vocês estão aqui, e é muito melhor. Tudo bem que eu estou gravando já meio-dia e 5, né, Mariotti? Mariotti está com fome. Vamos lá. Gente, olha só, mas como sempre, como todas as manhãs de quarta-feira, a gente faz a frente 1. A gente já estudou funções hoje pela manhã, conceito básico de funções. Espero que vocês tenham pego direitinho. Assistam primeiro aquela aula lá, para ficar uma aula mais básica, que fique tudo certinho, tudo bonitinho, para que semana que vem a gente continue estudando funções, a gente continue aperfeiçoando funções e que continue sendo massa como foi a nossa aula de hoje. E na frente 2, como sempre, a gente está em análise combinatória. E galera, em análise combinatória, a gente vai fazer algo bem legal. Então, antes de qualquer coisa, tá? Tem o material de vocês aí, porque vocês vão copiar algumas situações e tal, mas também já peguem o exercício, a nossa apostila na página 32. Já deixo aí com vocês a apostila aberta na página 32, onde a gente vai fazer os exercícios de fixação, como sempre. Por quê? Porque a parte da análise combinatória, a parte teórica dela, ela é rápida. O que vai diferenciar um pouquinho de quem vai entender e quem não, é justamente todas as interpretações nos exercícios. Então a gente vai caprichar muito nessa parte, assim como sempre, para que vocês também peguem todas as técnicas, todas as estratégias. Lembra daquela técnica de traço e mais? Hoje ela vai voltar. Gente, olha só, permutações circulares. De quantas formas 4 pessoas, A, B, C e D, podem se sentar em uma mesa circular? Gente, essa mesa, ela já é uma mesa circular para a gente justamente falar de uma permutação circular. Ah, Edinho, mas eu posso fazer assim, ó, porque nesse momento na cabecinha de vocês passou algo assim. Ah, então são 4 pessoas, vão sentar numa fila, tá? 4 pessoas vão sentar numa mesa, e aí tu vai lá, tu coloca 4 tracinhos, e aí tu estás pensando mais ou menos assim, ó. Ah, a primeira pessoa que vai sentar, ela tem 4 possibilidades de fazer isso. Então, beleza. Então, a primeira pessoa tem 4 possibilidades de fazer isso. A segunda pessoa tem 2 possibilidades de fazer isso. Opa, tem 3 possibilidades de fazer isso. Ela pode escolher 3 lugares. A penúltima pessoa ainda tem 2 possibilidades, até que a última tem que sentar no lugar que sobrou. Esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui, gente, vai dar 4 fatorial. E aí tu estás pensando assim, bom, então eu acho que tem 24 formas diferentes de acomodar essas 4 pessoas nessa mesa circular. Pois é. Será que esse raciocínio está correto? Não, gente. Esse raciocínio ele é válido quando essas pessoas, quando essas 4 pessoas vão se sentar em fila. Tipo assim, 4 amigos, eles saem para assistir um cinema, para assistir uma peça de teatro. E aí sim, vale essa forma aqui, esse jeito de calcular. Ed, mas por que isso aqui não é válido? Gente, deixa eu pensar aqui numa mesa circular, tá? Numa mesa circular, e a gente vai botar os 4 amigos aqui nessa mesa circular. Então, ó, vamos pensar aqui. Eu botei o amigo A, tá? O carinha B, o carinha C e o carinha D. Beleza? Vocês concordam comigo que aquela ali é uma das 24 possibilidades? Vocês estão em casa pensando que é óbvio que sim. Aquela ali é uma das 24 possibilidades. Pois é. Mas daí, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu vou pegar aquela situação ali, e eu vou pegar ela e vou só fazer o seguinte, eu vou rotacionar. Eu vou fazer assim, ó. No que eu rotacionei essa situação, eu tenho o A aqui embaixo, o B, o C e o D. E aí eu pergunto para vocês, gente, essa situação, ela difere dessa daqui? E aí tu deve estar em casa pensando assim, ah, Edinho, se difere? Não, gente, na verdade não, sabe por quê? Porque olha só, olhem para o carinha A. O carinha A, ele está entre o B e o D. Olha só o carinha A. Ele continua entre o B e o D. Percebam que as pessoas nessa mesa, nessas duas configurações, elas ocupam a mesma situação. Gente, percebam, ó, o Czinho, ele está entre o B e o D. Olha o Czinho, entre o B e o D. Tá? Olha, galera, o Dzinho, ele está entre o C e o A. O Dzinho está entre o A e o C. Então, eles continuam com a mesma posição. E aí, tu pega essa configuração de novo e faz assim, ó, rotaciona de novo. No que tu rotaciona de novo, gente, ó, tu vai ter mais uma possibilidade, tá? Tu vai ter mais uma possibilidade, que é essa daqui, ó, A, B, C e D. E que, na verdade, essa possibilidade é a mesma de todas as outras que já estão escritas aqui. Assim como, galera,
eu vou pegar e vou escrever mais essa possibilidade aqui, ó, colocando esses 4 carinhas aqui. E olha só, A, B, C e D. E aí, gente, percebam que o nosso A, ele continua entre o B e o D, como desde o início. E aí, gente, percebam que dessas 24 formas, como a permutação ela é circular, essas rotações, a gente não vai gerando possibilidades diferentes. É onde a gente tem, galera, que a permutação circular de 4 objetos, de 4 elementos, não é simplesmente o 4 fatorial, como a gente havia pensado no início. Ah, Edinho, não é por quê? Porque para essa possibilidade verdadeira, para essa possibilidade real, eu tenho essas outras aqui que é a mesma coisa. Ah, Edinho, então eu tenho que dividir isso aqui por 4. E é verdade, gente. E é verdade, e só faz um pequeno ajuste. Esse 4 fatorial, ele é quem? Ele é 4 vezes 3 fatorial. Tá? No que tu divide por esse 4, olha que massa. Tá? Olha que massa. Aqui o 4 vai embora. Tá? O 4 vai embora e aí ficou o nosso 3 fatorial. Gente, isso significa o quê? Que a permutação circular de 4 objetos, tá? De 4 elementos, ele é justamente o 3 fatorial. Isso significa o quê? Que a permutação circular de 4 objetos é justamente 4 menos 1 fatorial. Isso significa o quê? Que se vocês estão numa situação que vocês perceberam que vocês vão permutar 4 elementos, tá? Que vocês vão permutar N elementos de forma circular, vocês têm que eliminar essas possibilidades. É por esse motivo, gente, que a permutação circular de N objetos é justamente N menos 1 fatorial. Tá? Isso aqui, gente, vale para a permutação circular. Isso aqui, galera, quando cai no nosso vestibular, é uma lambada só. Por quê, Edinho? Porque as outras apostilas, galera, como eu falo para vocês, eu trabalho em 4 cursinhos. A nossa apostila, nesse momento, ela é a mais completa. Tá? A nossa apostila traz permutação circular. Muitas outras apostilhas por aí não trazem. E isso faz com que a gente saia em vantagem com os outros concorrentes. Então, gente, olha só, nunca esqueçam disso. Permutação circular de N objetos é N menos 1 fatorial. E é o que eu sempre falo nas nossas aulas de análise combinatória. Edinho, a teoria é isso aqui. Só porque isso daqui, tá, visto desse jeito, isso garante que tu vai saber fazer todos os exercícios? A princípio, não. Porque a gente tem que adquirir as técnicas de resolução de exercício. Então, gente, ó, como eu havia falado com vocês, ó, a nossa apostila, como sempre, tá? Peguem a nossa apostila na página 32, tá? Peguem a nossa apostila na página 32. Vocês vão ver que, com tranquilidade, a gente vai fazer os 3 primeiros exercícios, tá? E depois, o 4 e o 5, são exercícios sensacionais e a gente tem que fazer bonitinho. Galera, depois desses 5 feitos, eu só vou selecionar 2. 2 que, a partir do momento que souber fazer esses 2 e interpretar a diferença entre eles, fechou para o vestibular. Então, olha só, o primeiro exercício dessa página 32, então todos tenham a apostila na página 32 aberta, está dizendo o seguinte, ó. Quantos colares podemos formar usando 4 contas? Aquelas 4 bolinhas, tá? Podemos formar usando 4 contas, todas elas diferentes. Quantos colares podemos usar usando 4 contas? Gente, o que ele está sugerindo é mais ou menos algo assim, ó. Ele está falando de aqueles colarzinhos, tá? Que são formados por 4 bolinhas, tá? Então, olha só, imagine aqui, ó, eu tenho uma bolinha preta, uma bolinha azul, uma bolinha vermelha, tá? Uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Gente, ele está perguntando de quantos colares eu posso formar nessa situação. Gente, percebam que esse colar, ele entra perfeitamente, a gente tem que tomar o mesmo cuidado dessas repetições. Por quê? Porque se tu pegar esse colar, Edinho, isso aqui é um tipo de colar? É. Mas se tu pegar e fizer o seguinte, ó, e tu botar, por exemplo, aqui o azul, tá? Aí tu coloca o azul. Aí depois aqui do lado tu coloca a bolinha preta. Aí depois aqui embaixo tu coloca a bolinha verde. Tá? E depois aqui do lado tu coloca a bolinha vermelha. Gente, isso aqui são colares diferentes? Não. Não são colares diferentes porque olha só, a bolinha preta.
A conta preta está entre as duas bolinhas, azul e verde. Olha só, a pretinha entre a azul e a verde. Mesma coisa. Ou seja, galera, nesse caso, para te saber o total de colares que tu pode formar, é justamente a permutação circular desses 4 elementos, tá? Que é justamente coincide com aquilo ali, que é 3 fatorial e 6, tá? Então, vocês têm 6 tipos diferentes de colares que vocês podem formar, justamente montando essa situação. Então, ó, primeiro exercício básico, exercício clássico, exercício só para a gente treinar, beleza? Agora, galera, olha que massa. Agora já vamos começar a ficar mais legal. Número 2. De quantos modos 6 crianças podem formar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças fiquem sempre juntos? Gente, é aquilo que eu falava para vocês em análise combinatória. Em análise combinatória sempre é essa a ideia. Vocês vão ter um grupo de pessoas, tá? Nesse caso eu tenho um grupo de crianças, então ó, eu tenho a criança C1, C2, C3, C4, C5. São quantas crianças? Um grupo de 6 crianças. Então, ó, essas crianças vamos chamar de C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Beleza? Então, eu tenho essas 6 crianças e a pergunta é, de quantos modos a gente pode montar uma roda de ciranda, de modo que 2 dessas crianças sempre fiquem juntas? Então, gente, se 2 crianças têm que ficar juntas, a gente pega 2 dessas crianças e coloca num bloco só. Coloca eles dentro de um retângulo, tá? E agora, dentro desse bloco, é como se eu não tivesse... agora não importa mais quantos elementos eu tenho dentro do bloco. Por enquanto, não. O que importa é que eu tenho 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Tá? É igual aqui no coxinho. Onde o Áureo está, o Marcelo está junto, não é? Então, olha só, os dois vão sentar a fazer essa roda de ciranda. O Mariotti está rindo. Eles vão estar juntinho ali na roda da ciranda, o Marcelo e o Áureo. Aí, o que vai acontecer? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora é como se nós tivéssemos 5 crianças para formar uma roda de ciranda. De quantas formas esses 5 elementos podem se formar uma roda de ciranda? Gente, isso é justamente a permutação circular de 5 elementos. Só porque, gente, percebam que a permutação circular de 5 elementos, é 5 menos 1, é 4 fatorial. E aí tu vai ter 24 possibilidades. Edinho, a resposta a 24 possibilidades, só toma um cuidado. Em cada uma dessas 24 possibilidades aqui, ó, em cada uma dessas 24 possibilidades que essa interpretação nos trouxe, o Áureo e o Marcelo, eles estão juntos, e nessa ordem. Mas imagine, então, eu tenho 24 possibilidades em que aparece o Áureo e o Marcelo. E eu tenho mais 24 possibilidades que aparecem o Marcelo e o Áureo. Então, gente, essa permutação circular desses 5 elementos, eu ainda tenho que multiplicar pela permutação de 2 elementos. Edinho, o porquê dessa permutação desses 2 elementos? A permutação desses 2 elementos é justamente a permutação dos 2 elementos dentro do bloco. O Áureo e o Marcelo, e o Áureo e o Marcelo, e o Marcelo e o Áureo. Beleza? Então, gente, ó, eu vou até anotar aqui, ó, esse P de 2 é a permutação, anotem aí, ó, para que vocês saibam exatamente de onde veio, ó, a permutação das 2 crianças, tá? Esse P de 2 é justamente a permutação das 2 crianças dentro do bloco, beleza? E aí, gente, olha só, aqui simplesmente permutação circular de 5 objetos, 4 fatorial, vezes a permutação simples de 2 objetos, 2 fatorial. E aí a gente encerra porque 4 fatorial é 24, vezes 2 vai dar 48. Então, nós temos 48 possibilidades, tá? 48 possibilidades de botar 6 crianças em uma roda de ciranda, sabendo que 2 delas ficam juntas o tempo todo. Beleza? Vamos lá. Gente, olha só. Vamos lá, só falta o exercício 3 para a gente chegar naquele exercício que eu tanto quero chegar, que é o 4 e o 5. Beleza? Vamos lá. Olha só, o exercício 3, tá? Ele é um exercício que eu me sinto na obrigação de fazer, porque ele traz mais uma vez uma interpretação diferente. E primeira coisa, como ele traz ainda sem números, ele deixa tudo em variáveis, esse tipo de exercício, normalmente vocês apresentam um pouco mais de dificuldade. Olha só o que ele está dizendo. Acompanhe aí, ó, exercício 3. Temos M meninos
e M meninas. Então, a quantidade de meninos e meninas é igual. De quantas maneiras eles podem formar uma roda, de modo que os meninos e as meninas se alternem? Gente, os meninos e as meninas se alternem. Galera, nós temos M meninos, tá? Que a gente vai chamar de H, H1, H2, H3, H4, enfim, tá? E nós temos M meninas. Gente, e aí as meninas eu vou chamar de M, tá? Olha só, Mzão. Gente, esse tipo de exercício, eu sempre costumo dizer o seguinte. Edinho, eu tenho muita dificuldade em interpretar esse tipo de exercício. Bom, de certa forma eu também tinha. Para que vocês entendam essa situação, levem esse exercício para um patamar um pouco mais baixo. Como assim, Edinho? Vamos pensar primeiro na seguinte situação. Nós temos 4 meninos, tá? E nós temos 4 meninas. E a minha pergunta é, de quantas formas eu posso montar uma roda com esses 4 meninas e esses 4 meninos, de forma que fique alternado, meninos e meninas? Como é que a gente pode fazer isso? Entendendo essa situação, eu garanto para vocês que essa situação ela vai sair muito mais fácil. Gente, imagine vocês uma roda. Galera, para garantir que o troço vai ficar de forma organizada, de forma alternada entre meninos e meninas, a gente se vê na seguinte obrigação. Primeiro vamos colocar as meninas sentadas aí, ó. Então, ó, a primeira menina, a segunda menina, a terceira menina e a quarta menina. Beleza? Olha só. Quando vocês... Eu só coloquei as 4 meninas nessa posição, tá? E o que está acontecendo? Vocês já perceberam, opa, a permutação para essas 4 meninas, tá, é justamente a permutação circular de 4 elementos. Perfeito. Ah, Ed, mas agora eu tenho que colocar os meninos. Aham. E aí, gente, os meninos tu vai colocar aqui, ó. Tá? Os meninos tu vai colocar aqui. Então, primeiro, a ideia é tu fixar alguém. Como a gente fixou as 4 meninas, a permutação delas é a permutação circular de 4 elementos. Agora, gente, para cada uma dessas permutações, quando eu vou colocar um menino nessa roda, eu tenho quantas possibilidades? 4. Depois, para colocar o outro menino, eu tenho quantas possibilidades? 3. Para colocar o outro menino, eu tenho 2. E para colocar o outro menino, eu tenho uma só. Ou seja, depois de fixar as meninas, a permutação para os meninos, tá? A permutação para os meninos é justamente a permutação simples, de 4 elementos. Gente, aqui não difere nada. Eu tenho M meninas. A partir do momento que eu fixei as M meninas, eu tenho a permutação delas, é a permutação circular de M elementos. E aí o mais massa é, e daí depois, eu tenho M possibilidades para botar o primeiro menino, M menos 1 para colocar o segundo menino, M menos 2 e assim vai indo, vai indo, vai indo. E aí eu tenho a permutação dos M meninos. Gente, a permutação circular de M meninas é M menos 1 fatorial. E a permutação simples de M meninos é M fatorial. Então, galera, quando vocês olharem um exercício muito genérico, muito aberto no sentido de só variáveis, entendam esse exercício numa situação um pouco menor. Tá? Entendeu esse exercício numa situação um pouco menor, vai ficar muito mais fácil, beleza? E aí, galera, olha só, tudo aquilo que a gente caminhou, tá? Tudo aquilo que a gente produziu hoje, foi para entender a diferença do exercício 4 para o exercício 5. A gente vai fazer o exercício 4, e na resolução do exercício 4, tu vai ver que, tipo assim, isso o Edinho já tinha passado na semana passada. Perfeito. Mas o exercício 5, ele é um exercício bem conhecido, que agora mudou um detalhezinho. Vamos embora. O exercício 4 está dizendo o seguinte. Durante uma festa, em comemoração aos 10 anos de Pedrinho, o palhaço que animava a festa jogou para o alto 8 bombons. Então, ó, o palhaço vai lá e joga 8 bombons para o alto. Tá? 8 bombons para o alto. E somente 3 crianças correram para pegá-los.
Somente 3 crianças correram para pegá-los. Edinho, eu posso chamar de C1, C2 e C3? Pode sim. De quantas maneiras diferentes esses 8 bombons poderiam ser distribuídos entre essas 3 crianças? Sabendo que todos os 8 bombons foram encontrados. Aí tu está pensando assim, bom, então eu posso dizer, Edinho, que a criança C1 pegou X bombons? Aham. A criança C2 pegou Y bombons? Aham. E a criança C3 pegou Z bombons? Aham, pode sim. E aí, gente, ó, o que tu sabe é que X mais Y, a quantidade de bombons que cada um pegou, foi um total de 8. Tá? Então, olha só. 8 bombons. Então, a soma dos 3, claro, tem que dar 8. Aí, em casa, vocês estão pensando assim, tá, eu quero uma possibilidade de vocês. Alguém em casa está pensando assim, eu quero que a criança C1 pegue os 8 bombons. Não, vamos ser mais tranquilo por enquanto. A criança 1 pegou 6 bombons, a criança 2 pegou 1 e a criança 3 pegou 1 também. Esse exercício a gente pode tranquilamente resolver ele pela técnica de traço e mais. Essa técnica que vocês já estudaram comigo. Porque olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um bombom para a segunda criança, mais um bombom para a terceira criança. Beleza? Percebam, tu consegue resolver, tu consegue elaborar, pensar que todas as tuas soluções tu pode escrever como esses elementos. Tipo assim, ó, Edinho, mas e se foi assim, ó? A primeira criança pegou 4, a segunda criança pegou 3 e a outra criança pegou 1. Não tem problema, ó, 1, 2, 3, 4 bombons para a primeira criança, 3 bombons para a segunda criança, mais um bombom para a terceira criança. Show. Edinho, mas e se aconteceu isso aqui, ó? A primeira criança pegou 7 bombons, a segunda nenhuma e a terceira uma. Gente, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais nada para a segunda criança, mais um bombom para a terceira criança. Edinho, último exemplo que eu vou dar para vocês. 0, 0 e 8. A última criança que pegou os 8, como é que fica? Nada, mais nada que a segunda criança ganhou, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão percebendo, vocês devem ter percebido aí em casa, até porque isso aqui também foi estudado na aula passada, que qualquer possibilidade de resolução é justamente uma permutação de 10 objetos, tá? Permutação de 10 objetos, porque eu tenho 8 traços e 2 sinais de mais, onde 8 deles se repetem, porque são sinal de traço, onde cada tracinho representa um pastel, representa um bombom, tá? O pastel é do próximo exercício. Olha só, e 2 se repetem porque é o sinal de mais. Então, essa permutação de 10 elementos, onde 8 se repetem e 2 se repetem, ele gera todas as possibilidades possíveis. E aí tu está pensando assim, Taide, mas por que esse exercício hoje? Olha o exercício 5. Vamos para o exercício 5, com bastante cuidado. Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. Puta merda, lá vem aquele exercício de novo dos pastéis de carne, queijo e palmito. Gente, e hoje ele veio novamente, só porque ele veio com uma interpretação diferente. Olha só, uma pastelaria vende 5 pastéis vende pastéis de carne, de queijo e de palmito. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 pastéis? Uma pessoa pode comprar 5 pastéis. Edinho, mas a gente já fez esse exercício. Toma cuidado. X a quantidade de pastéis de carne, Y a quantidade de pastéis de queijo, e Z a quantidade de pastéis de palmito. X mais Y mais Z é 5. Tá? Gente, olha só, uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas maneiras uma pessoa pode comer 5 pastéis? Comprando pelo menos um pastel de cada tipo. Grifa a palavra pelo menos. Edinho, por quê? Porque nesse momento, galera, eu não posso fazer desse jeito. Eu não posso fazer desse jeito, por quê? Edinho, mas eu não posso fazer desse jeito, por quê? Porque quando tu trabalha com a permutação,
nesses resultados aqui dessa permutação, encontram-se casos em que uma das entradas vai ser 0. Tá? E aí, galera, nesse momento, não. Cada tipo tem que ser consumido. Então, pelo menos um pastel de cada tipo eu tenho que consumir. Tá? Então, essa é a diferença. Esse exercício, ele se encaixa perfeitamente na técnica do traço e do mais. Por quê? Porque aqui, ó, e de repente, são 3 crianças que vão pegar os 8 bombons. De repente, sai eu, o Marcelo e o Mariotti. Eu e o Marcelo fomos lá correndo. O Mariotti, que está aqui na minha frente, ficou sem bombom. Se fudeu, Mariotti, ficou sem bombom. Então, essa permutação, ele dá a possibilidade de alguma dessas crianças não pegar bombom. Aqui eu botei, ó, eu não peguei nada, o Marcelo não pegou nada e o Mariotti pegou os 8 bombons. E aí, gente, então essa possibilidade, essa técnica de traço de mais, ela vale quando uma das grandezas, um dos valores pode ser 0. Aqui não pode ser 0. A gente tem que comer pelo menos um pastel de cada tipo. E aí tu vai dizer assim, Tadinho, como é que eu vou resolver isso? Bom, tu vai resolver isso da seguinte forma. Tu tem 5 pastéis. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero que vocês percebam que entre esses espaços aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 espacinhos entre os traços, onde o traço representa cada pastel. Tá? E eu quero que vocês percebam aí em casa que tu tens que colocar 2 sinais de mais. Tu não pode colocar sinal aqui de mais aqui, ó. Tu tem que colocar 2 sinais de mais nesses 4 espaços. Edinho, eu não estou entendendo. Pensa aqui comigo, ó. Se tu botou o mais aqui e tu botou o mais aqui, qual é a solução que tu tens? Tu tens 1, mais 1, mais 1, 2, 3. Tu comeu um pastel de carne, um pastel de queijo e 3 pastéis de palmito. Aí tu diz assim, não, mas eu não quero colocar o mais aqui, eu quero colocar um mais aqui e um outro mais aqui. Que possibilidade é essa? Vou copiar aqui para baixo. 1 mais 1, 2, 3, mais 1. Tu comeu um pastel de carne, tu comeu 3 pastéis de queijo, tu comeu um pastel de palmito. Então, galera, aqui tu tens 4 espaços e tu vai colocar 2 sinais de mais. Então, ó, tu vai colocar 2 sinais de mais. Quando tu vai colocar o primeiro sinal de mais, olha comigo. Quando tu vai colocar o primeiro sinal de mais, tu tens quantas possibilidades? Tu tens 4 possibilidades. Vamos supor que eu inventei de colocar aqui. Beleza. Agora, tu colocou o primeiro sinal de mais, tu tem 4 possibilidades. Quando tu vai colocar o segundo sinal de mais, tem mais quantas possibilidades? Edinho, eu tenho 3 possibilidades. Ah, então vai dar 4 vezes 3, 12. Toma cuidado. Aí eu escolhi, por exemplo, botar aqui. Gente, eu quero que vocês percebam que eu botei o sinal de mais aqui e o sinal de mais aqui. Se eu trocar a posição desses 2 sinais de mais, ó, isso não gera uma possibilidade diferente. Isso não gera uma possibilidade diferente. É por esse motivo que eu tenho que dividir por 2. Porque a permutação, a troca de posição desses 2 sinais de mais, não gera uma possibilidade diferente. E aí vocês, nesse momento, vocês têm 12 formas, 12 possibilidades, 12 maneiras de consumir 5 pastéis, onde pelo menos um de cada tipo tem que ser consumido. Gente, virem a página 33. Vocês têm que fazer com carinho gigante o exercício 5 e um exercício 6. Um é essa técnica, o outro é essa técnica. Não esqueçam, essa técnica, as grandezas podem assumir o valor de 0. Essa técnica, elas não podem assumir o valor de 0. Galera, e é isso aí. Até semana que vem. Beijão, aproveitem essas aulas, façam os exercícios, é isso aí, tá? Mais uma vez, fique com Deus. Valeu, abraço.